Sabe aquela pergunta que às vezes incomoda a gente? Aquela sensação de olhar ao redor e pensar: por que parece que as pessoas que fazem tudo errado se dão tão bem, enquanto tanta gente boa passa por cada luta? É uma coisa que mexe com a gente, que pode até fazer a gente questionar as coisas. Bom, hoje nós vamos mergulhar fundo nessa aparente injustiça e descobrir uma verdade que é, no mínimo, surpreendente. Essa é a grande questão, não é? Uma pergunta que atravessa séculos, que desafia a nossa fé e o nosso senso do que é certo e errado. A gente olha para o mundo e, nossa, a evidência parece estar por toda parte. Pessoas que não estão nem aí para Deus, que agem com puro egoísmo, parecem avançar na vida sem nenhum obstáculo. Como pode isso? Por quê? É isso que a gente vai investigar a fundo agora. E olha, essa angústia não é de hoje não. O Salmo 10 já falava disso com uma precisão que chega a arrepiar. Mas aqui tem um detalhe que muda completamente o jogo. Essa frase é uma descrição da visão que o próprio ímpio tem de si mesmo. É a autoimagem dele, a propaganda que ele faz da sua própria vida de sucesso inabalável. Então o que a gente vai desvendar aqui não é um sucesso de verdade, mas sim uma miragem. Uma miragem perigosa, na verdade. É uma prosperidade que funciona como uma venda nos olhos, uma ilusão muito bem construída que esconde um precipício logo ali na frente. Para a gente conseguir entender a profundidade desse engano, a gente precisa fazer um exercício um pouco ousado. Vamos tentar entrar na mente do ímpio, ver o mundo pelos olhos dele. Porque é exatamente aí, nesse ponto de vista, que a miragem toda se forma e ganha uma força tremenda. Pensa só, na realidade dessa pessoa, a vida é uma sequência de vitórias. Os planos dão certo, o dinheiro entra, os inimigos são só, coitados, pequenos obstáculos. Como não tem nenhuma consequência imediata, nenhuma punição visível para as atitudes erradas, a conclusão na cabeça dela parece óbvia, mas está terrivelmente enganada. Ou Deus não existe, ou ele simplesmente não se importa com o que acontece aqui embaixo. E é aqui que mora o erro fatal dessa lógica. A ausência de um raio caindo do céu no exato momento da maldade não é, de forma alguma, um sinal de aprovação. Pelo contrário, como as fontes nos mostram, muitas vezes essa prosperidade do ímpio é justamente o silêncio de Deus que vem antes da tempestade. É aquela calmaria que antecede o acerto de contas. Tem uma expressão em hebraico, be-kol et, que captura essa sensação de invencibilidade de um jeito perfeito. Não estamos falando de uma sorte aqui, outra ali, de um bom negócio que acontece de vez em quando. Não. A percepção é de um sucesso contínuo, sem interrupção. Uma aparente invulnerabilidade que infla o ego e cega completamente a alma para a verdade que está vindo. Essa visão toda distorcida da realidade nos leva direto para a raiz do problema. Não é só um erro de cálculo, um engano simples, é um defeito grave na visão. Uma arrogância que acaba gerando uma cegueira espiritual profunda e, vamos ser sinceros, extremamente perigosa. A gente pode dizer que o ímpio sofre de uma miopia espiritual severa. Ele olha para o horizonte da vida dele e a única coisa que consegue enxergar é o reflexo brilhante dos seus próprios sucessos. O tribunal de Deus, a prestação de contas final, isso está totalmente fora do campo de visão dele, como se fosse uma estrela muito distante que ele simplesmente se recusa a acreditar que existe. Esse quadro aqui mostra o abismo que existe entre a nossa percepção e a realidade de Deus. Para nossa mente, que é super imediatista, se não aconteceu hoje, não vai acontecer nunca mais. Ah, se Deus não fez nada até agora, é porque Ele não vai fazer. Mas a justiça divina, ela opera numa escala de tempo totalmente diferente, uma escala cósmica. A aparente demora não é uma falha, é a precisão de um plano eterno. E essa imagem aqui, ela ilustra de forma muito viva o resultado dessa miopia toda. A arrogância chega a um nível tão absurdo que a pessoa assopra contra os seus inimigos. É um gesto de desprezo total, como se eles fossem apenas poeira no seu caminho de glória. Ela se sente intocável, invulnerável, praticamente um deus no seu próprio universo. Certo, agora vamos fazer uma mudança radical de perspectiva. Vamos deixar para trás, por um momento, essa visão limitada aqui do chão e tentar contemplar a realidade que a gente não vê com os olhos. O lugar onde a verdadeira justiça está neste exato momento operando a todo vapor. E aqui está a chave que destrava todo esse mistério. O salmista diz que os juízos de Deus estão longe da vista do ímpio. A palavra hebraica para isso é marom. E marom não significa ausência, que não existe. Significa um lugar elevado, uma posição de controle absoluto, como um tribunal que fica nas alturas, muito, mas muito acima da compreensão limitada de quem é arrogante.
E a coisa fica ainda mais incrível. A própria palavra em hebraico para prosperar, que é yashilu, esconde uma ironia divina. A raiz dessa palavra pode significar ser firme, ter sucesso, claro, mas ela também carrega a imagem de dores de parto. Ou seja, a própria força deles, a prosperidade que eles tanto celebram, é um instrumento que vai dar à luz à sua própria ruína. É inacreditável. Então, resumindo, o engano central, aquele que contamina a vida inteira do ímpio, é exatamente este. O que ele interpreta como um sinal verde, como uma aprovação de Deus para os seus caminhos, é na verdade a paciência de um juiz soberano que só está esperando o momento exato, o momento perfeito para executar a sua sentença. Tudo isso nos leva inevitavelmente à conclusão, ao destino final que espera aqueles que decidem trilhar esses dois caminhos tão diferentes, o caminho do justo e, do outro lado, o caminho do soberbo, do arrogante. Essa metáfora é poderosa e resume a verdade final de forma brilhante. Toda aquela estrutura de poder, de riqueza, de influência que o ímpio constrói, que para os nossos olhos parece tão forte, tão permanente, aos olhos de Deus é só palha seca, frágil, sem valor e pronta para ser consumida pelo fogo do seu julgamento. A prosperidade deles, então, não é uma bênção, é a pior armadilha que poderiam ter. Ela funciona como uma bolha de sabão, colorida e bonita, que os isola da realidade. Ela os distrai com o brilho do sucesso e os impede de perceber que estão caminhando, passo a passo, direto para a beira do abismo. Tá, e depois de ver tudo isso, o que a gente tira de lição prática? Primeiro, e mais importante, não ceder à inveja do ímpio. O que a gente vê é uma fachada que está prestes a desmoronar. Segundo, a gente precisa firmar nossa confiança na soberania de Deus, sabendo que, no final, a justiça dele vai prevalecer. E terceiro, o nosso foco tem que ser em buscar a verdadeira prosperidade, aquela que nem o tempo, nem a crise, nem nada pode destruir. Isso nos força a redefinir completamente o que a gente chama de sucesso. O sucesso, por essa ótica, não tem nada a ver com a ausência de problemas. Pelo contrário, é ter a presença inabalável de Deus bem no meio deles. É uma prosperidade que nasce e cresce na alma, não importa como estejam as coisas do lado de fora. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta que, na verdade, cada um de nós precisa responder por si só. De um lado, a miragem de um sucesso que cega. Do outro, o caminho de uma fé que consegue enxergar o eterno. Diante disso, qual caminho vai definir a nossa busca pela verdadeira prosperidade? A resposta para isso não vai só moldar o jeito que a gente vive, mas vai determinar o nosso destino final.